Olá, gente, boa noite. Estou aqui ao vivo para falar com vocês. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Vamos falar sobre vários assuntos. Hoje mais um pouquinho de barras de Access, porque o pessoal pediu para falar mais sobre barras. E então eu vou falar sobre... Primeiro vou falar que a gente vai dar curso agora, né? Eu tive um curso ontem, foi muito legal, foi super incrível. Foi uma turma assim com muita expansão, muita troca, a gente teve muita contribuição, as meninas assim trouxeram várias questões, e aí quanto mais questões a gente tem numa turma, mais rica ela é, né? Porque a gente vai trocando cada vez mais. E aí no próximo sábado eu tenho uma turma aqui em Copacabana, e no dia 18 eu tenho uma turma em Itaipu, né? E o que é um curso de barras de Access? Na verdade, assim, o que são as barras de Access, né? As barras de Access são 32 pontos na cabeça, que esses 32 pontos, eles tratam de várias coisas, assim, na verdade eles liberam, quando a gente corre barras, que a gente chama, que a gente toca de leve os pontos pré-determinados, a gente libera as energias estagnadas das sinapses nervosas, que a gente foi acumulando ao longo da vida, né? Nesses 32 pontos. Então, correr as barras é isso, é a gente tocar esses pontos para liberar essas energias estagnadas. E aí o que acontece? Quando a gente libera, cada ponto tem uma função, na verdade não é uma função, ele está ligado a uma área da vida, a uma área do nosso pensamento, uma área das coisas que a gente acredita, das nossas crenças limitantes, das nossas lembranças, né? Então cada vez que a gente toca num ponto, a gente está liberando, a gente está fazendo como se fosse uma descarga da energia que está naquele ponto. Então, por exemplo, a gente toca, aqui a gente tem alegria e tristeza, sexualidade, corpo, cura, tem dinheiro, criatividade, tem gratidão, paz, calma, tem sobre pensamentos de envelhecimento, tem controle, tem esperanças e sonhos. Então, assim, são diversos pontos que são justamente ligados a essas questões que a gente tem ao longo da vida, né? Que a gente passa, né, das nossas experiências. Boa noite, Vanessa, tudo bom? Então a gente tem esses pontos que eles têm esses pensamentos ligados, os pensamentos não, a gente tem os pensamentos que ficam às vezes estagnados, essas energias desses pensamentos, elas ficam estagnadas nesses pontos ao longo da nossa vida. E aí, o que a gente faz? A gente toca e descarrega, né, as sinapses desses pontos. E o que acontece? Assim, para cada pessoa tem uma reação diferente durante e depois. Cada pessoa tem uma sensação diferente. Então, assim, tem pessoas que ficam, nas primeiras sessões, elas ficam curiosas, né, com o que a gente está fazendo. Quem nunca viu, nunca fez, nunca recebeu uma sessão, acaba ficando curioso como é que é uma sessão, e aí pode não relaxar, né? Eu já tive casos de algumas pessoas que uma pessoa que ficou super ligada durante a sessão, ficou acordada, quer dizer, acordada não, porque nem sempre se dorme, né? Mas se relaxa bastante. Então a pessoa ficou bem ligada durante a sessão inteira, e aí assim, ela não deixou de liberar as energias, ela só não aproveitou tanto o relaxamento como ela poderia ter aproveitado. Então, assim, aí tem gente que dorme, tem gente que fica naquela sensação entre o dormindo e o acordado, que dá aquela relaxada, sabe? Mas que você não sabe ainda se você tá dormindo ou se você tá acordado. Tem gente que dorme mesmo de roncar e depois fala assim, não dormi hora nenhuma, e você vê que a pessoa dormiu. Então, assim, é uma sensação super gostosa, na maioria das vezes, né? Tem gente que tem sensações de formigamento na mão, tem gente que tem taquicardia, tem gente que tem que sente como se estivesse correndo pelas costas uma energia. Então, assim, são várias sensações diferentes, cada caso é um caso, cada pessoa sente de uma forma diferente. E os resultados? Os resultados, assim, no geral, o que eu tenho de experiência com as pessoas que eu atendo são, assim, de muito mais calma, muito mais tranquilidade. Eu poderia falar dos relatos que a gente lê pela internet, que a gente recebe do próprio Access com os estudos, que existem vários estudos, né, neurológicos. Tem até já um feito com aquelas fotos, que agora eu não vou me lembrar o nome, que você vê tipo um colorido de calor, acho que é foto tipo térmica, agora eu não vou lembrar. No primeiro dia,
e 10 dias depois, a diferença do colorido, assim, no primeiro dia tá tudo muito vermelho, amarelo, laranja, e no 10º dia de barras, né, depois da 10ª sessão de barras, tá tudo azulzinho, clarinho. Então, assim, é como se tivesse mais espaço, dissipado alguma energia, tá tudo mais leve. Então, mas assim, falando das pessoas que eu costumo atender, dos resultados que eu vejo nas pessoas, é assim, sono melhor, digestão melhor, pessoas que têm problema com prisão de ventre ou têm dificuldade ao banheiro, passam aí ao banheiro com mais facilidade, dormem melhor, se sentem mais relaxadas, menos tensas, tem uma sensação de mais espaço na vida, né? Porque na verdade, qual é a ideia das barras? A ideia das barras não é você sentir mais alguma coisa, né? Porque é engraçado que essa questão das pessoas as pessoas estão sempre esperando uma coisa que quando elas não têm aquilo, elas acham que não funcionou. Elas esperam sentir algo a mais, né? Eu quero me sentir mais feliz, eu quero me sentir mais alegre, eu quero me sentir mais alguma coisa. E na verdade a ideia, não é nem que a ideia, mas assim, a sensação principal que a gente percebe, que eu vejo com Access, é que você sente menos. Na verdade, assim, você sente menos peso, você se sente mais leve, você tem mais espaço. Por quê? O que você fez? É como se você fizesse... Lembra aquela limpeza que a gente fazia no computador, que a gente passava aquele desfragmentador, e aí depois que ele desfragmentava, o computador ele ia trazendo para trás aquelas... os arquivos para deixar juntinho, e aí sobrava muito mais espaço no HD? É mais ou menos isso. A gente faz como se estivesse passando um desfragmentador, né, na cabeça da pessoa, liberando essas energias, liberando essa carga que está acumulada, e a gente te dá mais espaço. Mais espaço para pensar, mais espaço para ter mais leveza, mais espaço, você para com aqueles pensamentos repetitivos, sabe, aquele pensamento chiclete que toda hora vem, toda hora vem. E uma das coisas que é muito legal, que eu acho, do Access, assim, eu trabalho com Theta Healing também, adoro os dois, mas uma coisa que eu acho interessante do Access é que você não escolhe, porque assim, quando você vai fazer uma sessão de Theta Healing, você escolhe um assunto, né? E por mais que você vá fazer o digging e você possa acabar num assunto completamente diferente quando você vai fazendo o digging para descobrir qual é a raiz daquele problema, você está tratando de um assunto específico. No Access, ele vê correr as barras, a gente corre as barras do corpo como um todo. Então você trata o conjunto, você trata tudo de uma vez só. E quem escolhe não é a mente, porque quando você trata com uma outra terapia que você escolhe, é a sua mente consciente que está trazendo qual é a questão que você quer tratar. E muitas vezes, lá atrás, a tua mente inconsciente está escondendo alguma coisa que você não está ali conseguindo, né, saber o que é. E quando você vai correr as barras, não é a mente consciente que escolhe, é o teu corpo que escolhe. E aí o que eu sempre falo? O teu corpo já sabe como trabalhar. O seu corpo respira sem você pensar, o seu corpo pisca, o coração bate, você faz o seu processo digestivo todo, o sangue corre. Ou seja, você tem todo o funcionamento do seu corpo, é automático. E qual é o teu problema? Que você começa a ter problemas com o corpo, você começa a ter insônia, você começa a ter ou excesso de apetite, ou falta de apetite, ou o cabelo começa a cair, ou você começa a ficar com trêmulo, ou você começa a descascar a mão, ou você começa a ter alergias, ou outras doenças mais sérias. Por quê? Porque a mente está ali trabalhando e está te atrapalhando. Então, quando você coloca o corpo para decidir o que vai ser liberado, isso facilita tudo, porque a mente não está atrapalhando, né? Assim, então, quando você corre as barras, o teu corpo escolhe o que ele vai liberar. E aí, nessa liberação, vai sair, assim, tudo que está te atrapalhando, tudo que está te atrapalhando, que o teu corpo está preparado para liberar. Por quê? Porque, como eu sempre digo, existem aquelas nossas crenças e os nossos problemas que são os problemas quentinhos, né? Que a gente tem aquele carinho, por mais que não seja uma coisa consciente, a gente tem um ganho secundário com eles. E aí, às vezes, esse ganho secundário acaba sendo mais importante para o corpo e para a gente ficar com esse ganho secundário do que liberar essa crença e esse problema. Então, quando o corpo não sente preparado, ele não libera isso ainda, mas ele libera diversas outras coisas. Então, na pior das hipóteses, correr as barras, fazer uma sessão de barras, você vai se sentir assim, relaxado, como se você tivesse feito uma meditação super profunda, como se você tivesse recebido uma massagem relaxante.
Engraçado que ontem, durante a sessão, uma pessoa estava aplicando e a outra estava tirando dúvida enquanto estava recebendo, porque assim, você não deixa de receber se você falar. O ideal o bom é você se entregar e relaxar, né? Mas se não der, né? Então uma estava aplicando e perguntando e a outra também estava falando. Só que era engraçado que eu estava na frente e respondendo as questões, e aí de repente a que estava recebendo foi falando comigo, foi ficando com aquele olho mais mole, mais mole, mais mole, falando lento. E aí ela falou, eu vou fechar o olho um pouquinho, daqui a pouco eu volto para falar mais um pouco. Por quê? Justamente isso. Tem pontos que vão te dar uma sensação de relaxamento muito, muito, muito profunda. E hoje mesmo elas vieram me dizer, uma delas veio me falar que foi muito legal, que hoje ela tá assim, se sentindo muito mais leve. Então, assim, barras, assim, eu acho incrível. E isso numa sessão, né? E quando você faz o curso? Quando você faz o curso, além disso tudo que eu falei da sessão, que você pode propiciar aos outros, né? Você vai aprender como aplicar nos outros, você não se aplica. Barras a gente não aplica na gente mesmo. Apesar de eu poderia colocar, né, o dedinho aqui pra tentar correr, mas não dá pra, assim, não é prático, não é bom, não fica tão relax. Você correr os seus pontos colocando os dedos como se você estivesse correndo o de outra pessoa. Mas você pode ativar os pontos, né? Então eu ensino como você ativar os seus próprios pontos na hora de dormir. Então toda noite você pode fazer, porque assim, barras não tem contraindicação. Você não tem contraindicação de idade, de condição física, mental, nada. Barras para pessoas que têm autismo são assim incrivelmente sensacionais, com estudos comprovando. Por quê? Porque elas diminuem a atividade cerebral e deixam o autista num nível um pouco mais lento, que o problema da questão do autista é o pensamento muito acelerado. Para pessoas com Alzheimer também já vi, isso eu não atendi, mas eu já vi pessoas que eu conheço que atenderam pessoas com Alzheimer e que tiveram resultados incríveis. Assim, e para as outras coisas que eu já falei. Mas ela não tem contraindicação, então, nem de idade, nem de condição de saúde. E aí você pode aplicar em qualquer pessoa. Não tem também contraindicação de número de vezes. Se você tiver acesso e puder todo dia, ótimo. Você vai todo dia liberar aquilo que você acumulou ao longo do dia, ou você libera de manhã para passar um dia mais leve. Ótimo se você pudesse fazer isso. Ou uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, se for só o que você pode. Oi, Samantha, tudo bom? Então, assim, eu vou responder daqui a pouquinho, eu vou ver as perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu estiver falando, vai colocando aí, que daqui a pouquinho eu paro para dar uma lida geral e vou respondendo, que eu adoro responder pergunta e é ótimo, que fica muito mais rico, tá? A nossa live fica mais rica. Então, assim, aí você pode correr as barras e todos os dias, uma vez por semana, o que eu acho ideal, uma vez por semana. De 15 em 15 dias, se você puder só uma vez por mês, a questão não deixe de correr as barras. E quando você faz o curso, você aprende a ativar suas próprias barras. E aí você pode fazer combinações que você acha interessantes, dos pontos que você pode colocar para correr. E aí você pode colocar toda noite. Então todo dia você vai acordar mais levinho, porque você botou para correr toda noite. E você pode atender todas as pessoas que você conhece, as pessoas que você gosta. Minha filha, quando vai ter prova, eu corro as barras dela, ela fica mais calma. Quando ela tem processo, quando ela tá alérgica, tem processo alérgico, eu corro as barras dela, eles melhoram. Então, assim, é muito legal. E além disso, eu ensino outros processos, além dos processos de correr as barras dos 32 pontos, e além de você aprender a ativar suas próprias barras. Você também aprende processos verbais e processos corporais que fazem, assim, uma diferença incrível. A Fadla tá aí, ela fez o curso ontem, ela pode até comentar o que ela achou dos outros processos, porque assim, são processos que fazem você começar a ver certas coisas por outro ângulo. E aí você começa a perceber que a vida pode ser muito mais leve do que ela realmente é. Você pode olhar as coisas de uma forma com menos julgamento, na verdade, né? Porque eu acho que dos grandes pesos da vida da gente é o julgamento. Tanto o julgamento do outro, quanto o nosso próprio julgamento, o que a gente julga. Então, assim, são coisas que acabam atrapalhando muito a vida da gente. Porque a gente, às vezes, se para porque a gente acha que tem alguém achando alguma coisa da gente, porque a gente fica com medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, do que o outro vai... como o outro vai reagir. Isso tudo a gente está se baseando no julgamento do outro.
outro, ou então a gente mesmo se para porque a gente vive se julgando o tempo inteiro. A gente vive pensando, será que eu tô fazendo isso legal? Será que eu tô fazendo isso certo? Será que agora é bom? Não, eu não tô tão bem, não, eu não tô tão bonita, não, eu não tô tão magra, não, eu não... Sabe? Eu não estou... A gente nunca está o suficiente, a gente nunca se acha o suficiente. É raríssimo a gente ouvir alguém falar assim, não, isso é o suficiente, eu não preciso melhorar em nada. Até porque um dos mantras do Access tá aqui, como pode melhorar, porque a gente sempre pode melhorar em tudo. Só que não é uma coisa, não é um como pode melhorar com peso, né? É um como pode melhorar da gente ter a consciência de que tudo pode melhorar sempre, mas não achar que a gente nunca tá bem o suficiente, nunca achar que nada é o suficiente, sabe? É o contrário. Você é o suficiente, você não precisa ser mais do que você já é, mas é sempre possível melhorar, em qualquer ângulo da vida a gente sempre pode melhorar, profissionalmente, pessoalmente, na aparência, sempre. A gente pode comer melhor, a gente pode se cuidar mais, né? Mas não numa neurose, e sim numa forma de pensar numa evolução. Eu quero evoluir e eu posso sempre melhorar, né? E isso é uma das coisas que pra mim no Access foi muito incrível, que são coisas que eu acabo levando, assim, eu uso tudo no meu dia a dia e é muito legal. E aí a outra coisa você agora sabe tudo e faz tudo? Eu faço quando eu lembro, eu faço quando eu não tô me sabotando, porque como qualquer pessoa, como qualquer um de vocês, eu também tenho meus processos de autossabotagem, infelizmente. Somos todos humanos e infelizmente a gente tem esses processos, a gente tem as crenças limitantes da gente, a gente fica nessa roda viva da vida, a gente às vezes volta a trabalhar no automático, mesmo a gente tendo aprendido. Eu no Access aprendi muito, muito mesmo a sair desse automático, que é uma coisa péssima pra vida da gente, né? Aquele acorda, trabalha, volta, almoça, volta, trabalha, volta, toma banho, dá jantar pra criança, arruma tudo, vai dormir. Isso é um automático que quando a gente se toca, a gente já tá com, sei lá, 80 anos e a vida foi embora, sabe? Então a ideia é observar em volta, sair do julgamento, viver a vida vendo o que está acontecendo no momento presente mesmo, porque o presente é hoje, é agora, é o que você está fazendo. O meu presente é isso, eu tô aqui falando com vocês na live, daqui a 2 segundos eu vou olhar as perguntas de vocês, isso é o presente. O presente não é amanhã é aniversário da minha filha e amanhã eu vou fazer algumas coisas que eu tenho que fazer antes de levar ela para encontrar umas amigas, sabe? Isso é amanhã, não é meu presente. E se eu ficar nessa, eu fico ansiosa com amanhã. Ou então, se eu ficar no porque ontem eu tive o curso e aí depois eu tinha que ter ido lá levar uma coisa, não sei aonde. Não, porque aí eu fico deprimida. Quando você vive lembrando, vive no passado, você tá em depressão. Você se coloca em depressão, porque você fica naquela coisa muito saudosista, muito, né, assim, aí você vai se colocando, como era legal, como era bom. E quando você está no futuro, você está na ansiedade, porque ainda não chegou lá. Como será que vai ser? Como é que vai acontecer? E nisso, você não está vivendo o presente. E aí eu escuto muito de, não, eu não sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa realista. Não. As pessoas, ou elas são otimistas, ou elas são pessimistas. O realista é aquele que está no real. O real é só o presente é só agora. Então, assim, você não pode falar assim, eu acho, é melhor a gente esperar que isso não vai acontecer, porque eu estou sendo realista. Não, aí você está sendo um pessimista. E quando você está falando sobre uma previsão, ou você vai ser pessimista ou você vai ser otimista. Você nunca vai ser realista, porque o real é só o que está acontecendo, né? Então, vamos lá ler as perguntas, gente. Adoro perguntas. Antônia, beijo pra você também. Cláudia Xavier, oi. Vamos lá. Fadinha, é obrigatório correr todos os pontos ou posso escolher alguns pontos específicos? No caso, eu correndo as barras de outra pessoa. Então, o que acontece? No curso, vocês recebem uma apostila, um gráfico com os pontos e um outro gráfico com uma sugestão, na verdade, de como correr todos os pontos, numa ordem. Porque, assim, o que acontece? Quando você vai correndo os pontos, depois de um tempo você correndo, acaba sendo quase uma dança com a mão. Você vai fazendo assim e vai seguindo de um para o outro. É uma ordem muito gostosa de seguir. Mas, por exemplo, alguém vem correr os pontos com você, sei lá, tua mãe chega na sua casa e fala: eu tô achando que tem alguma coisa errada, eu não tô me sentindo bem, tô me sentindo triste, tô me sentindo pesada e aí eu queria correr, mas eu só tenho meia hora. Você não vai ter tempo de correr todos os pontos. Então você pega dentro daquilo que ela
comentou com você, não necessariamente você vai acertar o que é, né? Porque pode ser um monte de coisas. Mas você pode ou fazer todos os pontos por pouquinho tempo, ou você escolhe alguns pontos-chave para fazer. Tipo, o primeiro, que é a banda de implante, é um que nunca deve se deixar de fazer. E o último, o penúltimo, na verdade, que é o de fechamento, né? Para as coisas não voltarem, também. Mas no meio, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer uma outra combinação. O importante é que você não deixe de correr as barras, mas que você também não deixe de fazer o último, né? O penúltimo, porque senão corre o risco daquilo que você liberou, você deixar aberto para voltar. E o resto você pode escolher, mas assim, o ideal seria correr todas. Se não dá tempo de correr todas, corre o que for possível. É a mesma coisa que eu falei, não tem contraindicação e não tem como correr errado, entendeu? Mas tem uns pontos assim de atenção, umas coisas que são boas da gente prestar atenção. Ficou claro? Samanta Dias, oi Samanta. Samanta, quem corre barras também recebe quando está aplicando? Então, quando você corre as barras de alguém, se você tem pontos de vista em comum, porque o que a gente fala muito assim, de ponto de vista, né? Porque tudo é um interessante ponto de vista, tudo na vida da gente. Isso é uma das ferramentas que a gente ensina. Quando você está correndo as barras de alguém, se você tiver pontos de vista em comum com aquela pessoa, toda vez que quando você estiver correndo aquela barra e aquele ponto de vista for em comum com o seu, você também libera. Mas não é o processo inteiro. Você não vai, por exemplo, se você levar 1 hora correndo barras dos 32 pontos da pessoa, você não vai correr os seus 32 pontos ao mesmo tempo que os 32 pontos dela. Os seus pontos vão correr aqueles que você tem ponto de vista igual ao dela, tá bom? É isso. Ficou claro? Sim, a gente sai uma outra pessoa. É muito louco, mas um louco muito bom. Sou outra Fádula. A Fádula foi aluna minha ontem e ela pode dizer isso. Sai outra pessoa. Sim, eu quando fiz o meu primeiro curso de barras, eu saí assim, maravilhada e já foi uma coisa meio que mudança de vida naquele momento do curso. E olha, eu fui fazer o curso, eu nunca tinha recebido barras. Ninguém tinha corrido minhas barras. Eu fui fazer porque eu tinha feito Theta Healing. E eu curti a beça e eu queria atender um amigo meu de teta. Só que ele é uma pessoa que não acredita muito, ele é muito brincalhão, e aí quando eu fosse fazer o teste muscular nele, ele ia ficar brincando comigo e ele não ia topar fazer os testes. E aí eu pensei, vou fazer um curso de barras para atender, porque aí é só ele deitar, porque quando você faz barras, a pessoa não precisa acreditar. A pessoa simplesmente precisa deitar, porque é como se ela estivesse fazendo um relaxamento, no final das contas, né? Então, ela vai receber de qualquer forma, ela vai... as barras vão correr de qualquer jeito, não vai deixar de correr. E aí, eu pensei isso, falei, vou fazer o curso para atender ele. E eu fiz o curso e saí outra pessoa, eu saí assim... muito, muito, muito maravilhada. E eu saí realmente já mudada dali. Já saí mudada, já saí pensando em coisas de forma completamente diferente. E de lá pra cá foi só uma transição, uma coisa atrás da outra. Tanto que eu resolvi me tornar facilitadora, eu fui fazer o que tinha que fazer, eu tô seguindo os outros cursos, assim, pra mim foi incrível. E quem me conhece sabe que, assim, primeiro que eu adoro fazer curso, mas assim... ficar naquele mesmo curso não é uma coisa muito minha, eu vou mudando, né? Tanto que eu já fiz teta, já fiz radiestesia, programação neurolinguística, cromoterapia, feng shui, então assim, isso tudo eu já passei, mas me manter, e na verdade antigamente era tudo meio que como um hobby, era uma coisa que eu usava pra mim, eu curtia pra mim, e aí pra passar a oferecer pros outros é porque realmente foi uma coisa que me pegou muito, sabe? Eu realmente achei incrível. Samanta, obrigada. Nada, Samanta. E aí, gente, vocês têm mais perguntas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre barras, ou sobre teta, ou sobre qualquer outra coisa ligada a essa área, né? Porque, assim, essa semana eu tive vários insights, assim, sobre... visões da vida, sobre expectativas, sobre entendimentos, assim, engraçado que eu tive algumas questões assim sobre entendimentos, né? Uma delas, e assim, sempre que eu falo alguma coisa, é sempre exemplo de alguma coisa que eu vi,
mas eu nunca falo quem foi, tá, gente? Então, assim, eu posso falar assim, uma pessoa que eu atendi, uma aluna que eu tive, mas eu não falo quem é a pessoa. Dessa forma, da mesma forma que eu falei, que foi essa pessoa que eu atendi que ficou falando o tempo inteiro, aí eu encontrei com ela falou assim, eu vi sua live, você falou de mim. Eu falei, não falei de você, eu falei da situação, mas eu não disse que era você, nunca vou fazer isso, porque eu acho que, assim, apesar de não existir nenhum contrato assinado, eu acho que é uma exposição, né, se a gente ficar falando da pessoa. A gente pode falar de uma situação que aconteceu e aí a gente não tá contando quem é, a gente não tá expondo ninguém. Deixa eu só responder mais uma pergunta aqui para continuar. Queria saber a diferença entre reiki e barras. Samantha, assim, eu não aplico reiki, tá? Mas o que eu sei, eu posso te dizer o seguinte, o reiki, você canaliza a energia, você recebe uma energia, acho que seria uma energia cósmica, né? Você recebe uma energia e você canaliza para aquela pessoa uma energia. E acho que seria mais ou menos como para você recarregar aquela pessoa que tá com energia baixa ou transmutar a energia dela, não sei dizer porque eu não sou conhecedora do reiki. E as barras de Access não, as barras de Access você simplesmente é uma ferramenta de condução da eletricidade, para descarga de eletricidade, da carga eletromagnética que tem localizada na cabeça das pessoas, entendeu? Então o que você faz? Você tocando os pontos das barras de Access, você libera a carga eletromagnética que está estagnada lá, acumulada na cabeça da pessoa, tá? Das sinapses nervosas. Então, são completamente diferentes. Uma coisa você está colocando uma energia, você está canalizando uma energia para ela. A outra você está liberando energia estagnada. Só que a diferença é, no reiki você recebe a energia para passar para a pessoa. Não, a diferença não, né? Tudo é diferente, mas assim, no reiki você recebe uma energia e você canaliza para a pessoa. Nas barras você não recebe energia nenhuma e você não retira, não puxa para você nada, não tem troca sua com a pessoa. Você é simplesmente uma ferramenta que vai ali encostar o dedinho para fazer a descarga. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você precisa descarregar alguma... Por exemplo, você tira um equipamento da eletricidade e você tem que descarregar, e aí tem a tomadinha, os dois polos. Se você encostar uma chave de fenda nos dois polos, você faz uma descarga. E aí você tira a carga elétrica daquele equipamento. Isso era feito muito antigamente quando as pessoas iam fazer concerto em televisão antiga para não levar choque. É mais ou menos isso. A gente está fazendo isso. A gente está tocando nos polos e fazendo a descarga elétrica da pessoa, tá? Deixa eu ver aqui mais. Lu Cunha. Quando eu recebi a primeira vez, senti muita falta de ar e uma pressão no peito. Então, Lu, pode ter sido uma sensação porque você poderia estar liberando alguma coisa naquele momento. Tem gente que sente leveza, tem gente que sente na hora, não sente absolutamente nada. Tem gente que sente como se tivesse uma descarga elétrica, tem gente que sente a mão formigando. 90% das pessoas sentem frio. Porque como você diminui a velocidade, né, do pensamento, você diminui o padrão mental, você acaba ficando com frio. Aquele momento que você tá pegando no sono, você não fica com mais frio quando você pega no sono, é isso, que você diminuiu, né, o seu trabalho, a cabeça começa a trabalhar menos, fica mais calminha, mas essa questão da pressão no peito e da falta de ar é alguma sensação de provavelmente alguma coisa que você tava liberando. E aí eu não sei se você fez de novo e nessa segunda vez quase com certeza você não deve ter sentido isso. Porque algumas sensações mais fortes, elas vêm na primeira vez só. E aí nas outras você acaba não sentindo. De vez em quando é um ataque cardíaco leve, de vez em quando dá mais sono, de vez em quando você pode ter alguma fisgada, de vez em quando você sabe aqueles pulinhos que a gente dá às vezes, tipo uns espasmos na hora de dormir? Acontece muito na sessão, mas não tem uma regra pra nada, pra ninguém, não tem uma regra de nada. Uma coisa que é comum, muito comum, é o frio. A pessoa sente frio e se sentir sonolenta, mas isso, assim, acabou a sessão, a gente dá uma encostadinha no braço, a pessoa abre o olho como se tivesse, assim, acabado de acordar de uma mega massagem relaxante. É muito legal. No caso, colocamos para movimentar a energia ambos os lados? Não entendi a pergunta. Como assim ambos os lados, Samantha? Me descreve, assim,
Me explica um pouquinho o que seria ambos os lados, porque quando a gente faz o toque para descarregar, para correr as barras, a gente bota os dois dedos ao mesmo tempo. E aí a gente está descarregando uma barra, né? Quando a gente está com o dedinho naquela barra, a gente está descarregando as energias daquela barra, com o dedo dos dois lados, entendeu? A poucos pontos tem um lugar só, mas ele tem um ponto irmão do outro lado. Mas assim, normalmente o mesmo ponto ele está localizado dos dois lados, é como se fosse a barra, um lado e o outro, aqui na cabeça, entendeu? Toco aqui, eu tô colocando o dedo nas duas pontas da barra. E aí eu faço a descarga elétrica dela assim, da carga eletromagnética. Mas não é essa coisa de ambos os lados, não entendi, porque eu não tô movimentando energia, eu tô descarregando energia. A ideia não é fazer nenhuma movimento de levar energia de um lugar para o outro, é descarregar, é para acabar, tirar ela dali, entendeu? Tirar ela do lugar, porque ela tá ali só atrapalhando, tá ocupando espaço vazio, que deveria estar vazio, para outra coisa, para você ocupar com um pensamento melhor, ou com outra coisa mais produtiva, do que ficar com aquela coisa estagnada que não serve mais para nada, entendeu? Deixa eu ver aqui. André Balassini, assim como existe o facelift, há o abdomen lift? Ah, boa! Então, o facelift energético, ele não levanta só as rugas do rosto. Assim, eu vou ser muito sincera com vocês, eu não sei porque eu pouco falo do facelift e aí por isso eu pouco atendo o facelift, engraçado, né? E na verdade a maioria das pessoas que eu já atendi o facelift ou foram para bruxismo ou para insônia, porque ele tem essa finalidade também. O facelift, na verdade, ele não tem a finalidade só de acabar com as rugas, né? Acabar e evitar. Ele tem uma finalidade de levantar as nossas energias. E aí, quem aplica com frequência, eu tive uma das minhas professoras, ela fala que levanta até a bunda. Então, assim, com certeza o abdômen levanta também. E o que a gente aprende no facelift energético é que pra gente ver o resultado mesmo, são 10 sessões. E pro resultado ser permanente, são 20. Com 20 sessões, os resultados são permanentes. Aquelas rugas que você eliminou, elas não voltam mais naquele lugar. Então, assim, eu não vou dizer pra vocês, eu vi isso em alguma cliente minha, justamente porque eu esqueço de falar que eu faço facelift, porque eu atendo tanto barras que eu acabo esquecendo do face, acabo indicando só quando eu vejo alguma necessidade de insônia, de bruxismo, de alguma coisa que o facelift também seja indicado, mais para uma questão de bem-estar, né? E aí mas eu acredito super porque são pessoas que eu conheço, que eu já vi que fizeram e deu super certo, entende? Mas e aí, Samantha, você não me explicou ainda esse do movimentar a energia dos dois lados, para eu poder te explicar melhor. Eu te expliquei quando eu falei sobre tocar um lado e o outro, porque eu realmente não tinha entendido o que você queria dizer. Se foi isso, tudo bem. Porque quando a gente corre as barras, às vezes a gente sente um lado mais do que pulsar mais do que o outro. Isso acontece, é natural, tá? Mas não quer dizer que a gente não esteja descarregando e não quer dizer que a gente esteja descarregando errado, não quer dizer que esteja mais um lado do que do outro, é só porque tá pulsando um pouco mais do que do outro. A energia tá mais forte, né? Samantha, eu quis dizer que ao correr barras eu só estou movimentando a energia da pessoa ou se estou aplicando um canal de energia como reiki. Não, você não está aplicando nada. O reiki você canaliza energia para a pessoa. Nas barras de Axis você só está descarregando a energia. Você está sendo uma ferramenta para descarregar a energia estagnada. Você não está fazendo nada, você não faz nada com a energia, você simplesmente toca no lugar e aquela energia vai ser descarregada. Como o exemplo que eu dei da tomada que a gente fazia antigamente, quando as pessoas iam, aquelas televisões de tubo antiga, quando o técnico ia consertar a TV, era muito comum tomar choque. Né? Então o que eles faziam? Eles pegavam a tomada, o plug da tomada com os dois pininhos e pegavam uma chave de fenda e colocavam assim para encostar e criar um curto, como se fosse um curto dos dois lados, né? E aí quando você faz isso, descarrega essa energia, descarregava a energia da TV. É mais ou menos isso. Quando a gente toca nos dois pontos, a gente está descarregando aquela energia estagnada. Então a gente acaba
com a energia que está presa ali. A gente libera a energia presa ali. A gente simplesmente está tocando para que essa energia saia. Mas a gente não está puxando essa energia para a gente não está recebendo essa energia, a gente não está fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. A gente está simplesmente sendo a ferramenta para encostar no lugar certo, para fazer essa liberação, para que essa energia saia. Tá? Vamos lá. Que mais? 10 sessões, preço. A Andréia do facelift. Eu faço pacote, depois eu falo com você no direct. Aí a gente vê, se você quiser vir aqui, se eu faço em Copa, sim, atendo em Copa. E assim, se você quiser fazer uma sessão pra ver, 10 sessões a gente faz pacote, eu te chamo no direct e a gente conversa, tá? Samantha, entendi. Beleza, que bom, então. Mas é isso, sabe, gente? A gente não a gente não tá puxando energia, a gente não tá recebendo energia, a gente não vai se sentir pesado porque tirou alguma coisa pesada de alguém, porque isso também é uma coisa que eu sempre falo em curso. E que foi uma das coisas muito legais que eu aprendi no Access. Energia, ela é energia. Ela não é boa e ela não é ruim. Ela é energia. Ela só vira boa e ruim quando a gente define que ela é boa e ruim. Na verdade, tudo na vida é assim, né? Eu já repito isso sempre, eu dou sempre o exemplo da faca, que a faca é uma faca, ela pode ser ótima na mão de um chefe ou ela pode ser péssima na mão de um assassino. Então, né? A energia, ela não é boa e ela não é ruim, ela é simplesmente uma energia. E aí, o que acontece? A gente é que define o que ela é. Então, se a gente virar e falar assim, aquela pessoa estava com uma energia tão pesada, você julgou que aquela energia estava pesada. Estava pesada para você, de repente para ela não é pesada. De repente para ela é uma energia que é necessária, é uma energia que ela gosta. Ou então a gente pode pensar o seguinte, aquela pessoa, ela estava me jogando uma energia de inveja. Se efetivamente essa pessoa estava te jogando uma energia de inveja, você vai comprar essa energia? Você vai receber essa energia como uma energia de inveja? Você quer isso pra você? Não. Então, assim, não receba o que a pessoa tem pra te dar de ruim. Só receba o que ela tem pra te dar de bom. Porque aí, se a inveja é dela, não é sua. Se ela tem essa energia, se ela tem esse pensamento negativo enviando pra você, você só vai receber se você quiser. Ele só vira seu se você comprar a ideia. Se alguém colocar um pacote de cocô na porta da sua casa, ele só vai entrar na sua casa se você levar ele pra dentro. Se não, se você simplesmente não pegar e jogar no lixo, ele não vai ser seu. Entende? É mais ou menos isso. A energia, ela é energia. E se você quiser receber como outra coisa, ótimo. Então, assim, se a pessoa gastou o tempo e a energia dela pra jogar uma coisa pra você, quando você receber, recebe como bom, não recebe como ruim. Porque a energia é uma coisa boa. Se você quiser, ela vai ser uma coisa boa pra você. Ela vai te dar força, ela vai te dar coragem, ela vai te dar vontade de fazer as coisas. É só uma questão de receber e de querer que ela seja boa ou ruim. É uma escolha. Tudo na vida da gente, é uma escolha, sempre. E eu li essa semana, eu recebi um e-mail, que eu faço parte eu assino várias newsletters, e eu recebi um e-mail essa semana que eu fiquei assim, de olho arregalado. Vocês sabem quantas escolhas a gente faz por dia? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente faz 35 mil escolhas por dia. Assim, eu fiquei boba, porque a gente fica parada pra pensar. Se você parar pra pensar, a gente fica pensando assim, eu faço escolhas assim, se eu vou almoçar, que horas eu vou almoçar. São besteiras, mas são escolhas. Você escolhe quando você acorda, você escolhe a hora que você vai abrir o olho, você escolhe a hora que você levanta e bota o pé no chão, você escolhe se você vai botar o pé direito ou o pé esquerdo. Você escolhe escovar o dente ou fazer xixi primeiro. Você escolhe tudo. E aí, nisso das suas escolhas, pequenas, médias e grandes, são as coisas que vão criando o seu futuro, que vão criando o seu dia. Então, você pode, ao acordar, escolher como você quer que seja o seu dia. Você pode escolher que o seu dia seja um dia bom. Você pode, de repente, por exemplo, teve um outro dia aqui que eu acordei porque alguém estava, num horário louco, alguém estava martelando alguma coisa. E aí eu acordei irritada, e eu parei e falei, gente, eu não vou acordar irritada porque eu não quero que meu dia seja um dia irritado. Eu vou voltar, eu vou deitar de novo, eu vou relaxar, porque eu escolho ter um bom dia. Porque se eu já acordar irritada, levantar de mau humor, o dia vai ser assim, sabe? Então, assim,
tudo escolhido, de 35 mil escolhas, a gente tem que começar a parar e prestar mais atenção no que a gente está escolhendo, né? Porque a gente não se dá conta que a gente escolhe assim e que a gente escolhe tanta coisa o dia inteiro. Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram aqui. Andréia, obrigada. Nada, Andréia, te chamo já já, quando a gente acabar a live aqui. Samantha, amei essa especificação sobre energia. Mas é isso, a gente não para. Isso foi uma das coisas que eu aprendi num curso de Access. A energia, ela é energia. Na verdade, tudo, gente, tudo não é bom e não é ruim, tudo é o que é. E aquilo acaba sendo bom ou ruim porque a gente tem esse vício em dizer que as coisas têm que ser ou uma coisa ou outra. A gente esquece que a coisa é só coisa, né? E é como as coisas, as energias também. A gente escolhe, a gente pode escolher que elas sejam boas. Paula, oi Paula! Samantha, uau! É isso, então assim, é tudo na vida, a gente tem que saber escolher, a gente tem que saber, porque a escolha de hoje, ela tá fazendo o nosso futuro, ou próximo ou distante, de qualquer forma, o que eu vou escolher hoje, amanhã vai ter um resultado sobre isso. O que eu escolher hoje, eu posso mudar de ideia amanhã, mas eu já fiz uma escolha hoje, e amanhã vai ter que ser um ajuste, sabe? Ninguém tá preso, né, a nada que escolheu. Não existe isso também, que as pessoas às vezes têm essa ideia de eu fiz essa escolha e estou presa a ela. Não, se você fez essa escolha, muda a situação. Só você pode mudar a sua situação em qualquer coisa na sua vida, e você pode mudar, sabe? E quando você tem que fazer uma escolha, por exemplo, foi uma outra coisa que eu também vi essa semana. Quando você tem que fazer uma escolha, escolha uma coisa que faz você se sentir bem. Porque quando você acaba escolhendo uma coisa que não faz você se sentir bem, aquilo vai te atazanar por muito tempo. Provavelmente você vai sempre lembrar da escolha que você fez, que não era o que você queria ter escolhido. E aí você pode passar vivendo vitimismo porque você escolheu uma coisa que você não queria. E aí você vai ser aquela pessoa de porque eu tive que escolher isso, porque eu precisei ser assim, porque... Não! Você não tem que escolher nada, você não precisa escolher nada. Você escolhe porque você quer. Porque em alguma coisa está te servindo aquela escolha. E aí, se aquela escolha te serviu para alguma coisa, assume aquela escolha que você teve, e aí a partir dali, se você quiser, você muda alguma coisa. Mas não fica no vitimismo de eu precisei ser assim, eu tive que escolher isso, hoje eu vivo com isso porque eu não tive escolha naquela época. Você sempre tem escolha. E aí, aquela sua escolha te deu um resultado. Não tá bom? Muda. Troca, faça outra coisa na sua vida que vai te dar um resultado mais próximo do que você quer. Porque uma coisa é o seguinte, você tem clareza do que você quer? Você sabe em que ponto você quer chegar? Você entende que hoje, por exemplo, isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu não estou onde eu imaginei que eu estaria. Eu não estou onde eu imaginei que eu estaria. Quando eu tinha 15 anos, eu achei que com 45 eu ia estar em outro lugar, eu ia estar... Assim, pensamento de 15 anos, né? Aquela coisa mega multimilionária, incrivelmente maravilhosa, deitada na praia, quase de férias, quase aposentada, com meu marido, filhos e uma vida de cinema. Com 15 anos a gente pensa essas coisas. Então, assim, hoje eu não tô como imaginei nessa época. Também não estou como imaginei em outra época, mas estou de uma forma melhor. Hoje eu tô como no ano passado eu imaginei que eu estaria. Então, assim, o que você imaginou? Só que assim, você tinha clareza? Hoje, quando você pensa, eu não estou como eu queria estar. Então, assim, como você queria estar? Como você quer estar daqui a 10 anos? Pra mim, eu até falei isso pras meninas ontem na turma, eu acho muito tempo pensar daqui a 10 anos. Eu acho muito longe. Eu acho uma coisa... acho muito longe. Ainda mais com essa tecnologia voando do jeito que tá. Pra mim, eu prefiro pensar no máximo 5 anos. Mas assim, eu quero pensar como é que eu quero minha vida daqui a 1 ano. Só que eu tenho que ter clareza. Porque se eu falo que eu não estou feliz com a minha vida agora, mas eu também não sei como eu quero que minha vida esteja, como é que eu vou chegar lá? Né? É a velha frase do se você não sabe pra onde vai, qualquer vento serve. Pra qualquer lugar que o vento sopre vai servir. E aí, no final, você não pode reclamar de onde você foi parar. Porque se você não sabia pra onde você queria ir, você foi pra qualquer canto. E aí a culpa é sua, né? Mas não é uma questão de culpa, porque eu odeio falar de culpa. Eu realmente acho culpa uma coisa
muito pesada, muito... Quando a minha filha até fala alguma coisa, eu tô discutindo alguma coisa com ela, ela fala, a culpa não é minha. Eu falei, mas eu não tô procurando culpado. Eu falo muito isso. Eu tô procurando a solução. Então, mas a escolha foi sua. Então, assim, a responsabilidade sobre a escolha é sua. A responsabilidade sobre o resultado daquela escolha é sua. E se você não escolheu, foi uma escolha não escolher. E aí você vai chegar no lugar que der pra chegar e dali você não vai poder reclamar, né? O que você pode fazer é resolver mudar. Isso então foi uma das coisas que eu vi ao longo dessa semana. Outra coisa que eu também tinha pensado, gente, eu não tive tempo para fazer um roteirinho hoje, mas eu tinha uma outra coisa para falar para vocês que eu queria falar, mas eu vou pensar ao longo do tempinho que falta. Alguém sabe me dizer que horas são, gente, por favor, porque meu reloginho, a bateria acabou e eu esqueci de carregar. E aí, só pra eu controlar quanto tempo falta pra terminar de live, porque como eu comecei às 8h30, eu tenho até 9h30. E eu não quero levar aquele susto de levar os 2 minutinhos no meio de um assunto. Vocês têm mais alguma pergunta pra fazer, gente? Vou aproveitar enquanto vocês estão aí pensando se tem alguma pergunta pra falar da turma. 9h15. Obrigada, Lu. Então temos 15 minutos aqui de live ainda. Sábado que vem eu tenho turma de barras aqui em Copacabana e no domingo da outra semana, dia 18, eu tenho turma em Itaipu, tá? Então, se vocês quiserem se inscrever, dá tempo, tem vaga, super tranquilo e assim, eu sempre abro espaço para todo mundo que quer fazer, não fico limitando, né? Porque chega das limitações que a gente ainda não descobriu, ficar limitando vaga é a pior coisa do mundo. A gente tem a limitação de espaço, mas a gente sempre cabe mais um, a gente sempre dá um jeito, né? E o curso de barras é um curso, assim, incrível para mudar a vida. Não é só para correr as barras, não é só para quem quer fazer o curso para aplicar numa outra pessoa e ganhar dinheiro com isso, porque pode ser. Também não é só para quem trabalha com outra terapia e quer complementar com essa, porque também pode ser. Eu já tive aluno psicólogo, já tive aluno de marketing, já tive aluno da estética, já tive de todas as áreas, já tem, deixa eu ver, jogador de vôlei, já tive de moda, e assim, que você pode aplicar na tua família, você pode aplicar, sei lá, o dentista, ele pode aplicar um ponto de calma na pessoa que ele vai atender, ele não precisa correr todas as barras, ele pode aplicar um ponto só. Para terapeutas, tem neurologista que hoje em dia eles começaram a fazer outros estudos que já estão atendendo com barras os seus pacientes e fazendo estudos para poder publicar sobre os benefícios das barras de Access, assim. É uma coisa incrível. Samantha, Dani, me tira uma dúvida. Já atendi pessoas que após a sessão me falaram que não sentiram nada. O que é possível considerar? Então, a pessoa não precisa sentir nada, porque o que acontece? Foi o que eu falei no começo, não sei se você entrou depois. A questão toda é que as pessoas elas vêm com uma expectativa de que elas vão sentir alguma coisa, ou que elas vão sentir o ponto pulsar, ou que elas vão sentir o ponto esquentar, ou que elas vão sentir a energia saindo, ou que elas vão sentir um relaxamento maior, e aí elas ficam mais ligadas esperando essas sensações e esse relaxamento, ou elas ficam numa expectativa muito grande e acabam não sentindo nada durante a sessão. Mas a questão toda é que o que é esperado do Access é que a pessoa tenha mais espaço. E ninguém fica percebendo isso, ninguém para prestar atenção nisso. Porque assim, o que acontece? As pessoas que eu atendo, que eu escuto muito eu tô dormindo melhor, eu relaxo mais, eu tô mais calmo, bruxismo acabou, minha insônia diminuiu, minha digestão melhorou, eu tô mais calma com meus filhos. Essas são as coisas que eu escuto muito. Ou coisas, isso pra mim foi incrível, foi uma das que eu escutei. Uma coisa que me incomodava muito, tipo um trauma, né? Que me doía muito toda vez que eu lembrava, hoje em dia eu não sinto mais aquela dor. Isso é uma coisa ótima, porque é como se quando você tira o trauma da pessoa, você não tá tirando o pensamento, você não vai deixar de lembrar que aquilo existiu. Quando a pessoa passa por um trauma, aquilo vai ficar guardado na cabeça dela pra sempre. O que é você curar um trauma? É a pessoa não ter mais a dor quando ela lembra daquilo. Ela conseguir passar por aquele momento sem se sentir mal, sem voltar a sentir de novo aquilo que ela sentiu quando aconteceu. Entende? E isso foi uma das coisas que eu escutei. Que quando pensa, não sente mais a dor.
do trauma. Então isso é uma coisa que acontece. E aí, no geral, as pessoas não estão acostumadas a ter mais espaço, porque a ideia de barras é isso, é você liberar espaço para a pessoa, é você tirar o que está estagnado, você tirar o que está no meio do caminho, você tirar o que não está sendo usado de energia, que foi criada durante as sinapses nervosas, ao longo de toda uma vida. É aquela coisa que fica na cabeça repetitiva. E aí a pessoa não tá esperando que isso aconteça, então ela não tá ligada e ela não vai pensar: nossa, eu tô com mais espaço, nossa, eu tô me sentindo mais leve, nossa, aquele pensamento recorrente não está acontecendo mais. Ninguém espera isso. Então, assim, às vezes as pessoas elas querem sentir uma coisa física, elas querem sentir um relaxamento, elas querem sentir um formigamento na mão, elas querem sentir alguma coisa, e quando elas não sentem, elas falam: não resolveu, não senti nada. Faz mais algumas, repete, assim, pelo menos 5 sessões. O que eu sempre falo é o seguinte: o bom são 10? Sim, mas pelo menos 5 sessões. Eu já tive pessoas, eu já atendi gente que veio uma sessão e falou: Dani, minha vida mudou. Cara, que ótimo, assim, eu realmente acho incrível, adoro mesmo. A minha vida mudou quando eu fui fazer o curso, sem nunca ter recebido uma sessão de barras. E realmente mudou, porque durante o curso você recebe as barras. Se troca, né, com outros alunos. Só que é rápido, é mais curto, né? De qualquer forma, óbvio, faz efeito. E a partir do dia que eu fiz o curso, a minha vida mudou, porque eu comecei a enxergar várias coisas de forma diferente. Então a questão é mais ou menos essa. O que as pessoas estão esperando sentir a mais, e na verdade elas não vão sentir a mais, elas vão sentir a menos. Essa que é a grande questão. Deixa eu voltar aqui. Lu Cunha, você só pode pôr as barras para correr à noite antes de dormir? Lu, é melhor você botar as barras, porque assim, quando você tá correndo as barras, você tem que estar ali, né, num relax, você não vai ficar, porque como, por exemplo, você não pode botar música para correr barras, então se você tá fazendo outras coisas e correndo as barras, eu acho que não funciona, eu nunca testei, tá, nunca ouvi falar, então assim, na verdade eu tô falando o que eu acho, a minha opinião, tá, meu incrível ponto de vista, não é uma coisa que eu tô batendo martelo, não pode correr se não for dormindo. Eu acho que não vai ser legal. Eu acho que não é legal, não. É bom você botar pra dormir. Você bota pra correr, pega no sono, quando você acorda tá lindinha ali. Toda corrida na barra, né? Toda no style. Outro dia eu postei a corujinha, não sei se vocês viram um post que é uma corujinha toda troncha e uma outra corujinha toda colorida, que é antes das barras e depois das barras. Aí teve um comentário embaixo de uma pessoa que falou assim: olha aí, depois de correr as barras você fica no style. É isso, você corre a barra e fica no style. Samantha, obrigada, esclarecedor. Nada, Samantha, imagina. Ricardo, Samantha, menos é mais. Menos é mais, gente. Tem menos coisa na cabeça acumulada, pesando, enchendo a paciência da gente. Pra quê? Não é? Você ficar com aqueles pensamentos martelando a tua cabeça, aquela insônia. Outra coisa que, assim, eu li também, e que eu não me lembro se eu já falei em alguma live, mas que eu falei na turma, eu li um estudo da neurociência que quando a gente vai dormir, o nosso último pensamento fica rodando em loop na nossa cabeça durante a noite. Então imagina só, se você fica rodando na cabeça antes de dormir com a conta que eu tenho que pagar, o boleto que vai vencer, Imagina isso, gente. Amanhã tem que pagar aluguel, Dia 5, né? Amanhã tem que pagar aluguel. Então, imagina você dormir com esse último pensamento e você passar a noite inteira rodando nesse loop. Imagina que noite você vai ter. Imagina que noite não vai ser um sono gostosinho, não vai relaxar. Então, assim, o que é legal? Por isso que eu sempre falo que é bom a gente pensar numa coisa legal. Um Ho'oponopono, o mantra do Access, que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, que eu acho incrível. E que, assim, no começo eu implicava com a glória, porque glória acaba ficando com uma cara de religião, né? Que eu não sou de nenhuma religião. E aí eu implicava com isso, só que não, é uma glória de exuberância. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que tudo vem a mim, assim, porque tudo vai vir. O bom vai vir, o ruim vai vir, e a gente vai ter que lidar com tudo que vier na nossa vida. Então, que tudo venha com facilidade, com alegria e com glória e exuberância. Então, assim, à noite, antes de dormir, eu fico no mantra do Access, rodando. Por quê? Porque eu quero passar a noite inteira rodando esse mantra para eu acordar bem, pra eu ter dormido bem, pra noite o sono ser reparador, pra ser uma noite tranquila, sabe?
Então, assim, a gente tem que evitar aqueles pensamentos repetitivos, aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos que puxam nossa energia para baixo, porque aquilo, o nível de pensamento que você tem é onde você vibra, e onde você vibra é o que você vai trazer para você, é o que você vai atrair. Você atrai exatamente aquilo que você vibra. Então, se você estiver vibrando só no pensamento do que as contas que eu tenho que pagar, as coisas que eu tenho que fazer, as obrigações que estão me esperando, os problemas que eu tenho, você está atraindo mais conta, mais problema, mais obrigação, né? E aí, o que é ideal? Você sair disso. Como pode melhorar? O que mais é possível, que são as frasezinhas, né? Daqui que eu botei aqui até para vocês ficarem vendo do Access, que é justamente isso. O que mais é possível que eu ainda não considerei. Ao invés de você ficar pensando no problema, pede uma solução, mas não pensa na resposta, porque se você pensar na resposta, você se limita. Você se limita a resposta. É como se só a resposta fosse uma coisa boa para você. E você pode ter várias outras coisas boas para você que você nem imagina, né? E é isso, menos é mais, já tinha lido. E aí, gente, vocês têm mais perguntas? Acho que a gente já deve estar com pouco tempo para terminar. Não falta muito, deve faltar o quê? Uns 6, 8 minutos no máximo. E aí, já tô com o canal no YouTube, Dani Santana, Santana com 2 N's. As lives anteriores estão todas lá, eu consegui menos uma que não gravou no Instagram, foi um dia que o Instagram me deu um olé bonito e aí não ficou às 24 horas, não ficou gravado no celular, não aconteceu nada, ele simplesmente me jogou pra fora e apagou tudo. Mas fora isso, todas as lives estão lá, né, com o tema delas embaixo. Dani Santana, vocês podem curtir, podem me seguir, podem divulgar pra todo mundo. Essa live vai estar amanhã ou no máximo depois de amanhã. Não dá pra ler? Vou botar aqui, ó. Vou tentar chegar pertinho, ó. Como pode melhorar? O que mais é possível? E a frase, o mantra do Access é: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é o mantra do Access. Quais são as frases do Access? São essa: como pode melhorar? Que você pergunta sem esperar a resposta, só pergunta. O que mais é possível? O que mais é possível que eu ainda não considerei. E tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. A próxima live, próximo domingo, às 20h30. Eu faço todo domingo às 20h30, só se acontecer alguma coisa muito esdrúxula é que não aconteceria. Que eu não faço a live. Mas fora isso, todo domingo, 8h30 da noite, eu tô aqui fazendo a live com vocês. Porque eu acho um dia mais mortinho, 8h30 tá todo mundo já tá em casa, né? Tá todo mundo mais relax, não tem muita coisa pra fazer, a não ser ver série no Netflix. E aí a gente pode bater um papo legal aqui. Eu, de novo, não botei tema na live porque eu acho que ela fica mais rica e a gente fica trocando ideia. Hoje eu falei sobre o Access porque me pediram pra falar sobre o Access. Mas se vocês quiserem, eu vou até de repente botar nos stories essa semana, tipo aquele me pergunte, que aí vocês vão mandando perguntas e aí na live eu vou respondendo tudo pra vocês. Vocês podem ir me dando perguntas ao longo da semana e aí quando eu começar a live eu já vou respondendo, que também é uma ideia boa, né? Porque aí a gente dali já tem um gancho pro bate-papo. Porque o que é legal é assim, eu venho com um pouquinho de assunto pra eu não começar a live sem ter o que falar, porque vocês às vezes demoram pra entrar, né? E aí eu vou falando, e aí depois que a gente começa a trocar. E quando a gente começa a trocar, fica rico, porque vocês colocam as perguntas, eu respondo, e aí a partir dessa resposta vem uma outra coisa legal. Então assim, eu acho interessante dessa forma. Se vocês tiverem mais sugestões, por favor, mandem no direct, mandem nos comentários dos meus posts e avisem as pessoas que eu vou estar aí no domingo de novo. Tá bem? Gratidão, Amora, pra você também. E aí, gente, mais alguma coisa? Vivi, minha aluna da outra semana também, queridona, aluna linda. Vocês têm mais alguma pergunta? Querem saber mais alguma coisa? Senão a gente encerra. Eu agradecendo muito a participação de vocês. 2 minutos restantes, ele acabou de me avisar. Quero agradecer muito a participação de vocês, quero agradecer muito as perguntas de vocês. Adoro muito fazer live. Não me imaginava fazendo live assim mesmo, tanto que eu demorei muito pra começar a fazer, porque eu achei que eu fosse ser um desastre. Tá vendo o julgamento, como acaba e como atrasa o nosso lado, gente? Então, aí eu estou adorando fazer. Tá lá no Instagram, tá lá no YouTube.
Essa daqui vai ficar 24 horas no Instagram até amanhã. E aí depois que sair do ar aqui, eu coloco lá no YouTube. Tá bom, gente? Super obrigada, gratidão. Beijo, Amora. Beijo, Samanta. Gratidão. Beijo, Adri Teixeira. Beijo, Lucunha. Beijo quem mais estiver aí. Adorei. Até semana que vem, gente. Ou nos comentários, nas perguntas. Me mandem pergunta que eu bato papo com vocês. Adoro, tá bom? Um beijo. Super boa noite. Bom final de semana. Finalzinho da semana. Tchau, tchau. E boa semana também, né? Tchau.